Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão assistindo agora. Mas eu sou a professora Amália e hoje eu vou falar sobre peça teatral. Essa aula é dedicada para o F1, certo? Agora eu vou pedir para vocês abrirem o módulo de vocês na página 25 e a gente vai começar a estudar o assunto. O que vocês sabem sobre peça teatral? Vamos começar a resgatar algumas coisas. Eu aposto que todos vocês já tiveram algum mínimo contato com peça teatral, nem que seja com encenação de rua ou coisa do tipo, certo? Já falei o primeiro ponto. A peça teatral, ela é um texto, certo? Ela vem de um texto e ela é encenada por atores. Então, se vocês têm contato com peças teatrais, se vocês têm contato até com filmes que vieram de peças teatrais, vocês percebem alguns traços que ainda ficam nesses filmes, tá? Mesmo não sendo peça, mas eles ainda resistem lá, tá certo? Então, lembrar, um dos primeiros pontos é um texto escrito que ele é encenado por atores, tá? Em outro ambiente, ele é encenado. Outro ponto é que ele é organizado por meio de diálogos. Então, se você pega um texto teatral, talvez você estranhe no primeiro momento, porque a gente está acostumado com narrativa, certo? A gente está acostumado com um texto escrito em prosa, grande e às vezes bem pesado, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que diferenciar aí, o texto de peça teatral, né, o texto teatral, ele é diferente do narrativo, porque ele é feito para ser encenado, ele tem vários cortes, ele tem várias indicações que a gente vai ver daqui a pouco. O que são essas indicações, tá certo? Então, prestar atenção que o seu formato, a sua construção é feita por meio de diálogos, tá bom? Outra coisa antes desses diálogos, vocês vão perceber que sempre vai ter o nome dos personagens antes, tá certo? Então, quando você abrir, vocês estão aí na página 25, e aí vocês estão vendo um texto teatral, certo? E vocês estão vendo o formato de um texto teatral, a forma desse texto, certo? Vocês podem perceber que aqui é um trecho do Santo e a Porca, tá certo? E aí vocês vão perceber que antes da fala tem o nome do personagem. Isso vai indicar para o ator, vai indicar para quem está lendo também quem é que está falando. Se não tivesse isso, a gente ficaria totalmente perdido. Então, é bem interessante que isso é uma característica própria do texto teatral, certo? As pessoas acabam confundindo, às vezes, por ter as rubricas, ser algo do narrador, mas não é, tá? É algo do texto teatral, então vocês têm que diferenciar isso. Quando vocês virem as rubricas, que eu vou mostrar mais na frente o que são, você não pode levar isso para o lado do narrador. Esse texto pode ter narrador às vezes? Pode, mas é muito raro acontecer isso, tá? Ele tem as indicações justamente para não ter a necessidade do narrador, tá bom? E aí a gente vai para as rubricas. Ele apresenta rubricas. E aí, o que é que eu vou falar sobre isso? Elas têm de dois tipos. A de representação e a de movimento, certo? Começando por baixo. A de movimento é quando o personagem vai ter algum movimento. O personagem entrou em cena, o personagem saiu de casa, o personagem... Enfim, são os movimentos do personagem em cena, tá? Lembrando que eu tô falando isso num ambiente teatral. Então, tem aquele espaço limitado e o personagem vai fazer os seus movimentos naquele espaço limitado. Já as de representação são coisas mais... O personagem está usando uma roupa quadriculada, o personagem fala de tal forma. Então, isso é a representação, é como o ator deve representar aquela cena, tá certo? Outra característica, não, isso aqui é a base da peça teatral. Ela tem vários elementos básicos, certo? Ela tem um fato específico, geralmente vai encenar um acontecimento, e aí tem os personagens, são diversos personagens numa peça teatral, tem um tempo e um lugar específico. Geralmente ele é apresentado, esse tempo e lugar, né, pelos personagens. Eu tô em tal canto, coisa do tipo, tá certo? Então, todos esses elementos são elementos básicos da peça teatral. Bom, a gente viu várias características do gênero, certo? Peça teatral, texto teatral. E agora a gente vai especificar um pouquinho mais, voltar um pouquinho na história para entender melhor esse gênero, entender quais são as suas nuances, tá certo? Bom, vocês devem ter notado que entrou um elemento novo aqui na cena, né? Para minha turminha do F1, do sábado, já conhece o professor Marco Aurélio, a gente já teve um momento muito legal juntos, e aí ele veio para complementar aqui a aula de vocês. Pois é, eu estava notando a Amália no primeiro quadro aí,
tá? Falando que é um texto teatral. E é interessante, né, Marinha, porque o texto teatral ele é bem diferente do diálogo, né? Porque a gente tá aqui conversando, de repente você usa, tá, algum gesto, alguma coisa assim, pode haver uma interferência de fala, né? Você diz, não, mas tá, então o diálogo ele não tem uma organização como tem o texto teatral, né? O texto teatral é dialogal, a Amália colocou isso nas características ainda há pouco do outro quadro, tá? Mas não esqueça que tem eu falo para você falar, não tem essa coisa tão dialogal, né? Dessas falas interrompidas, desses gestos que normalmente a gente apresenta, etc. Uma outra coisa interessantíssima que a professora Amália falou, tá? O texto teatro, ele tem aquelas rubricas, né? Que são aqueles comandos de ação, certo? Dados pelo autor da peça, tá? Que dizem quando vai entrar, né? Quando sair, né? Que é aquela rubrica de movimentação. E a Amália disse bem a rubrica de representação, tá? Fala mais alto, fala mais baixo. Engraçado, Amália, que a primeira vez que eu li um texto teatral, já fui como professor, né? Assim, ir para o teatro, muita gente vai, eu gosto de teatro, tá? Mas a primeira vez que eu li esse texto teatral, foi por causa de um vestibular que a UFRN tinha, que é a Compep, eu tive que ler o Alto da Compadecida, né? E eu vi as rubricas, cara, eu achei fantástico aquilo, né? Caraca, boy, rubrica aqui, como é que é e tal, então é muito interessante. O interessante é que o primeiro texto teatral que eu li foi com o senhor Meu senhor! Foi professor aí, confunde, gente. Foi com você no vestibular, foi o Santa e a Porca, que é o texto que está no livro de vocês. Justamente. Tá? Então, assim, é interessante o texto teatral, é bem interessante. Agora, de início ele é estranho, né? Porque, na verdade, o texto teatral ele é feito para atores, não é feito para gente. Né? Ele é feito para uma encenação, a Amália também disse isso, tá? E ele tem a proposta de ser lido por um grupo de teatro, né? Que se reúne primeiro para ler o texto, depois começa todo o ensaio de representação, etc. Tá? É um texto diferente, Amália. Eles mesmos devem ter sentido isso. Sim. Quando passaram a ler um pouco do trecho do Santa e a Porca. E sabe o que seria bom, na Amália, em sala de aula? Eles fazerem esse papel. Sim, né? minha sala que só tem atores, eu acho que eles iam amar. Cara, a tua sala é muito lindinha, mas demais é filme, né? Então, na verdade, o texto teatral, mais tarde eles vão lembrar disso, tá? A gente vai chamar de texto dramático, certo? Mais tarde, lá para o F2, F3 ou ensino médio, tá? E é interessante porque eles questionam por que um texto dramático. Porque eles acham que texto dramático é aquele texto que, quando a gente lê, tem muito amor, aquela coisa toda. Nada disso, tá? Se você, acho que você já ouviu seu pai, sua mãe, um tio, uma tia, tá? Quando você faz uma cara feia, né? A pessoa diz, deixa de ser dramático, quer ser dramático, quer ser muito expansivo, é fazer uma coisa de maneira muito entendeu? Então, o texto dramático vem disso, né? Da ação, né? A adjetivação vem disso, vem dessa ação, vem dessa representação, né? Representação. Então, toda pessoa muito dramática está representando demais, entendeu? Tá? A Amália agora quer falar para vocês sobre alguns elementos do teatro. Né? Sim, o teatro, né, ele surge na Grécia, então a gente tem essa tradição do teatro grego e ele traz alguns tipos de teatro, ele não representava só da mesma forma, né? Então a gente tem algumas categorias nesse teatro grego. E aí aqui eu trouxe 3 dessas categorias, que é a tragédia, a comédia e a tragicomédia, certo? A tragédia, como o próprio nome diz, ela acaba mal, então é um texto mais denso, é um texto que realmente representa uma ação mais pesada. E aí a comédia ela vai trazer situações mais cotidianas. Posso interromper? Pode. Tá? Uma das tragédias mais famosas que a gente tem é o Romeu e Julieta, Sim. né? Romeu e Julieta, tá? A ideia do amor impossibilitado, né? Pela desunião das famílias. E como disse a Amália, é um texto bem denso, é um texto que vai falar dos impulsos da juventude. A juventude não para, não raciocina. É uma juventude que já vai logo, né, buscando resolver de seu jeito, do seu modo, né? E acaba na morte, né? Julieta finge uma morte, Romeu não sabe, já vou dando spoiler grande aí pra galera. Espero que vocês já tenham visto. Pois espero, porque senão eu já tô dando spoiler danado aqui. E Romeu, quando chega, acha que ela tá morta, Romeu suicida, ela acorda, tá? E porque ela tá fingindo que tá morta, exatamente para depois ficar com ele, ela vê que ele tá morto e ela morre ali também. Então tem essa coisa bem mal. Tem esse caráter bem drástico, né, no final. Isso, né? E tem essa coisa que toda a tragédia tem um final muito moralizante, né? Também. E o final moralizante que é Romeu e Julieta não se deve interromper um amor.
né? As famílias, quando se impõem, acabam dando essa complicação aí que foi Romeu e Julieta. Shakespeare, não esquece esse nome. O texto teatral, ele é muito moralizante, né? Ele traz questões sociais muito pertinentes. Ele representa o que é a vida, mas trazendo a moral da história, trazendo uma reflexão. Ao final de você terminar todo aquele teatro, você sempre vai sair assim, refletindo, né? Terminar de ler um texto, você sai refletindo também, de certa forma. A comédia, como eu estava falando, ela representa mais a vida dos camponeses, a vida do pessoal realmente que está na comunidade, né? Eu estou falando da Grécia mesmo. Então, era para rir, mas também para você refletir sobre algumas questões sociais da época, né? Para rir sobre si mesmo, né? É para rir sobre si mesmo, né? justamente. As comédias. Ainda há pouco a Malha falando, acho que ela falou de cinema pra gente, que algumas obras de teatro, elas acabam, então, sendo obras que são adaptadas para o cinema. Lembrar que o cinema é chamado de cinedramaturgia. Então, o cinema é teatro, né? A novela, Malha, é uma teledramaturgia, né? A novela é teatro, né? E o cinema, na verdade, hoje, ele é um dos grandes propagadores da dramaturgia, né? E a gente vê a dramaturgia de comédia, né? E a gente sempre sai com alguma lição. Uma coisa que depois vocês vão ver, Belos, tá? É que nas comédias, realmente, a gente ri da nossa própria identidade, a gente ri dos nossos próprios costumes. A gente se identifica de alguma forma. Diz, pô, eu sou aquele cara ali, eu sou ridículo demais, né? A gente sempre... Né? Aquele meme, né? Eu todinha. Eu todinho, eu todo, sou ali. Muito. E a tragicomédia traz, como diz o nome, traz os dois juntos. Então, você vê o trágico, mas com um toque da comédia, né? E aí isso torna a coisa muito mais interessante, porque você fica nessa dualidade de emoções o tempo todo. O que é a vida também. O que é a vida, justamente. É muito parecido, né? Essa questão do isolamento social que a gente tá vivendo, né? Pois Cara, tem hora que eu digo assim, meu Deus do céu, e começa a rir. E a gente, o brasileiro, consegue fazer uma tragicomédia de uma forma que quem acompanha memes ou coisas do tipo percebe isso. A gente ri da própria tragédia. Eu tinha visto ontem no Instagram, no Instagram aí, quando não vou dizer o nome, para não ser propaganda. E depois o jornal acho que não sei se foi nos jornais ou foi no site, apareceu. Era um senhor em Minas Gerais que a rua vazia, ele pegou o carrinho de corrimã e ficou, né, de rolimã, e ficou para cima e para baixo, tá? E a mulher dizia, meu senhor, vá para casa, eu não dou conta de um negócio desse. Cara, assim, na boa, né, brincando de carrinho de rolimã, e até o pessoal disse, mas ele não tá errado, ele não tá aí em aglomeração, deixa, deixa o senhor aproveitar a vida dele. É brasileiro. É brasileiro, né? A gente diz grego, mas... A gente tá chorando e tá rindo ao mesmo tempo. Justamente. Bom, outro tipo de teatro, né, muito famoso é o teatro medieval. Então, o teatro medieval, ele trouxe outras características para o teatro, outras discussões também para o teatro. E um dos primeiros tipos é o alto, né? O alto, ele vai trazer um caráter mais religioso, moralizante, realmente você termina de assistir e você reflete. Você faz uma reflexão muito forte e tem que lembrar muito desse caráter religioso que ele traz. Tem um caráter religioso assim, aquela história do pecado da salvação, né? O alto normalmente tem isso. Uma das peças mais famosas do teatro brasileiro é o Alto da Compadecida, tá? Que eu falei ainda há pouco, eu tinha lido. E embora tenha muito de comédia, porque o autor, o Ariano Suassuna, ele trabalha muito com a cultura popular, ele é um autor fantástico, incrível, tá? Ele acaba trabalhando porque isso é muito comum, essa cultura, já que eu estou falando de cultura popular, o pessoal do Nordeste, particularmente o pessoal do interior, ele é muito religioso. Então ele vai trabalhar essa religiosidade, certo? Mas através, tá, de um aspecto mais cômico, né? Então dentro do alto dele, ele trouxe a comédia. Não era comum, os altos eram bem moralizantes, tá? Havia, na verdade, né, os textos, como nós vamos falar, que é a face, que seria da comédia, mas os autos tinham um caráter moralizante. Tanto é que quando os portugueses chegaram no Brasil, trouxeram quem? Você já sabe que vocês são no F1, estão ali no 6º, 5º ano, tá? Vieram os jesuítas para educar os índios, catequizar os índios dentro da moral cristã. E o que é que eles trouxeram? Os altos. Eles representavam altos, né? Muitas vezes sem a fala, apenas com gestos, com dança, para que os índios acabassem temendo o que seria a religião deles e, né, aceitar a religião do homem branco. Tá? Então os altos foram bem utilizados para isso. E você falando sobre o Alto da Compadecida, né?
aquela cena deles no céu, eu indico muito que vocês assistam esse filme durante a semana, tá? Porque vocês vão perceber muitas características que a gente falou aqui. Aquela cena do céu, ela traz uma moral, você sai refletindo muito ali, entendeu? E traz, então, justamente, para mim, aquela é mais representativa do alto. Traz o caráter religioso e também moralizante, certo? Muito aquela moralizante, cena. muito moralizante, tá? Pois é. E aí a gente também tem a farsa, né? Que a farsa, como o Marco já falou aqui, deu o spoilerzinho, ela tem um caráter mais de riso mesmo. Ela é mais leve, então o espectador, ele vai rir, mas ele também vai refletir. É uma característica comum. E a farsa, normalmente, ela vai trabalhar exatamente com os costumes da época. Justamente, para representar o costume. Os costumes da época, tá? Muitas vezes das classes populares, aquela coisa toda. Então, é praticamente uma comédia, mas muito dentro dessa ideia. Olha o que a gente está fazendo, tá? É como se fosse, sei lá, um Zorra Total, uma coisa parecida, né? E também tem esse tonzinho de rir para não chorar. De rir para não chorar, tipo assim, olha só como nós estamos nos comportando, né? Por isso Sim. não faça. Ele está ali na ideia de que aquilo é a nossa vida ali. Por isso essa coisa da farsa, certo? Exatamente. Que são os elementos de teatro medieval. Então, tá? lembrar que tem essa separação, mas que também se assemelha em alguns pontos, né? Do teatro grego e medieval, essa é uma questão realmente de idade desses teatros, né? Mas é importante que vocês prestem atenção nisso, que lá na frente vocês vão ver mais e mais, né? Disso. E é bom lembrar o seguinte aqui no final, tá? Porque o teatro no Brasil, ele vai se desenvolver a partir do século XIX, tá? A partir de 1800. Vai ter teatro, mas ele vai ficar mais intenso a partir do século XIX, até chegar ao teatro moderno, certo? E no Brasil é uma característica muito comum, né, Amália? Tá? O público brasileiro ama a comédia. Sim. É impressionante, né? Por mais que a gente tenha outros, tem um drama e tal, mas o brasileiro ama a comédia. É o jeitinho brasileiro, gosta de rir. E Amália, será que essa galera está pronta para fazer uma produção textual sobre teatro? Então apresenta para eles, tá? Enquanto a Amália apresenta ali, é bom lembrar o seguinte, belos, vocês que é do Fundamental, tá? 1, 2 ou 3, aqui especificamente 1, as produções devem ser enviadas, certo? Para um e-mail específico que a Amália criou junto com a professora Thelma, tá? Então, para saber o e-mail, liga aqui pro Cal, certo? Que a galera já está informada para passar esse e-mail para vocês. Então, faz a redação, tá certo? Naquela folha que a gente dá, ou em outra folha, tá? Fica à vontade, você pode até digitar, tá? E manda para esse e-mail que ou seu pai ou sua mãe, né, vai ligar para cá para saber, ou até você mesmo, para saber o e-mail e envia para cá que a gente dá para o professor respectivo para fazer as suas correções. Amália, qual é a produção textual deles? Então, a proposta que vocês vão fazer essa semana é a proposta 3, tá? Tá na página 3, coincidentemente. E página 3 e página 4, na verdade. Vocês vão ver que tem um texto aqui que se chama A Dança do Arco-Íris. É um texto narrativo, certo? Então, vocês vão ler esse texto e vão produzir um roteiro teatral. Vocês já sabem algumas características que a gente falou no livro. Vocês têm um texto teatral, então vocês podem pegar, dar uma olhada, perceber quais são os elementos ali que você vai poder colocar. E vocês vão fazer um roteiro teatral, tá certo? Tem um comando bem direitinho aqui de quantas linhas vocês vão fazer. Então, produzam, tá? Pandemia não é férias, então quero que vocês estudem bastante também durante a pandemia. Mas é isso, tomar cuidado, tomar todas as precauções, ficar em casa nesse período, né? Estudando. Tem que estudar, né, galera? Tem que estudar. Como disse a Mária, né? Esse isolamento social não significa férias, porque senão vocês não vão ter férias no meio do ano, tá certo? Pensa nisso, tá bom? E nem sei se a gente vai ter férias para poder viajar no meio do ano, né? Porque essa pandemia não vai se acabar tão cedo. Assim, a gente pode até voltar para a escola daqui a algum tempo e tal, mas viajar vai ser um pouco complicado durante esse ano no justamente. Brasil, né? Tá bom? Então, tchauzinho. Boa semana. Obrigado pela participação, professora Obrigada. Maria. Beijo, Belo. Saudades.